Estamos de volta. Vamos lá. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre as verbas rescisórias. Então, a gente vai falar sobre cada tipo de extinção contratual. E durante a minha explanação sobre os tipos de extinção contratual, eu vou falar sobre algumas verbas rescisórias. Então, eu acho importante a gente, de início, já esclarecer quais são essas verbas rescisórias. Então, toda vez que eu falar de saldo de salário, toda vez que eu falar o empregado faz jus ao saldo de salário, vocês vão entender como saldo de salário aqueles dias trabalhados e que ainda não foram recebidos. Então, imagina que um empregado ele recebeu o seu salário, né? Ele recebe o salário mensal e recebeu o salário no 5º dia útil do mês subsequente relativo aos 30 dias trabalhados do mês anterior. Só que, né, imagina que ele recebeu relativo ao mês de abril, tá? E começou a trabalhar o mês de maio. Sendo que quando foi no dia 20 de maio, o contrato de trabalho ele foi extinto. Então, o empregado, ele vai fazer jus, dentre outras verbas rescisórias, ele faz jus ao saldo de salário, que vai corresponder exatamente aos 20 dias trabalhados, tá? Aviso prévio. Dependendo da modalidade de extinção do contrato de emprego, o empregado ele pode fazer jus ao aviso prévio ou não. O aviso prévio, né, como o próprio nome diz, é quando uma parte vai avisar a outra sobre a extinção, sobre a sua intenção de extinguir aquele contrato de emprego. Então, se a extinção está acontecendo por iniciativa do empregado, o empregado ele vai conceder o aviso prévio ao seu empregador. Se a extinção acontece por iniciativa da empresa, a empresa que tem que conceder o aviso prévio ao seu empregado. E isso, né, o aviso prévio é de no mínimo 30 dias, mas a gente tem o aviso prévio proporcional, né, que pode ultrapassar esses 30 dias, e ele serve para que, se, né, a extinção estiver sendo causada por interesse da empresa, ele serve para que o empregado ele possa se organizar e procurar um novo emprego. Mas se ele é de iniciativa do empregado, igualmente ele vai servir para a empresa se organizar e conseguir um substituto. Nós temos também, em algumas situações, né, eu vou falar para vocês, que o empregado ele faz jus às férias integrais, tá? Ou vencidas. Então, quando eu falar de férias, né, integrais ou vencidas ou férias proporcionais, vocês vão relacionar ao direito que o empregado tem aos seus dias de férias. Então, férias a gente vai estudar em Direito do Trabalho 2, mas só antecipando um pouco para vocês, ela vai ser a cada 12 meses de trabalho, o empregado ele completa o seu período aquisitivo das férias. A partir do momento em que ele trabalha 12 meses, que ele completou o período aquisitivo das férias, surge o período concessivo. Então, o empregado trabalha 12 meses, completa o período aquisitivo e o empregador vai ter mais 12 meses para decidir quando essas férias vão ser gozadas de acordo com os interesses da empresa. Então, 12 meses trabalhando, período aquisitivo, e aí surge o período concessivo, em que a empresa tem mais 12 meses para decidir quando o empregado vai gozar esses dias de férias, ok? Então, imagina que o empregado, ele já completou 1 ano de empresa. Aliás, ele tem 1 ano e meio de empresa. Eu vou ter a seguinte situação com relação às férias desse empregado, caso houvesse a extinção de contrato, do contrato de emprego. Esse empregado, ele teria, né? Imagine que ele ainda não gozou os seus dias de férias. Ele teria direito às férias integrais, né? Que são os 12 meses que ele já tinha completado, e vai ter direito às férias proporcionais, que é relativa a esses 6 meses. Eu disse a vocês que ele imagina, no exemplo, que ele tem 1 ano e 6 meses de empresa.
Então, ele já completou um período aquisitivo, que foi esse primeiro ano da empresa, então ele tem férias integrais, ok? Mas ele ainda estava trabalhando para completar o segundo período aquisitivo de férias. Como ele ainda não completou, eu vou chamar de férias proporcionais. Então, férias integrais são aquelas férias, não é, em que o empregado ele já completou o período aquisitivo de 12 meses. E férias proporcionais é o período, né, incompleto desses 12 meses, utilizando como parâmetro. Então, em algumas situações, o empregado ele pode perder as suas férias proporcionais. As férias integrais, o empregado ele não perde. Por quê? Porque quando ele completa esse período aquisitivo dos 12 meses, essas férias passam a integrar o patrimônio jurídico daquele empregado. Ele já completou todos os requisitos para usufruir aquele direito, mas ele estava aguardando a empresa dizer quando ele iria, não é, sair de férias, mas ele já implementou todos os requisitos, ou seja, a gente está diante de um direito adquirido desse empregado. Agora, se ele tem período incompleto, ele ainda não, a gente não pode falar de direito adquirido. Ele tem expectativa de direito de completar o período aquisitivo e poder usufruir das suas férias. Então, as férias integrais já se incorporam ao patrimônio jurídico do empregado e ele não vai perder em nenhuma situação, como a gente vai ver mais adiante. Já as férias proporcionais, ele pode perder sim. Então, quando o empregado tem um contrato de trabalho extinto por justa causa, quando ele comete uma falta grave, ele perde o direito às férias proporcionais. Da mesma forma, ele perde direito também ao 13º proporcional. Mas a gente vai ver isso em cada tipo de extinção contratual. Agora, eu quero que vocês tenham uma noção sobre essas verbas rescisórias. O 13º salário, né, também ele pode ser integral ou proporcional, vai depender da mesma forma das férias, se ele já completou os 12 meses ou não. Nós temos o FGTS, que são os depósitos que são realizados na conta vinculada do FGTS do empregado, e nós temos também a multa do FGTS. Então, em algumas situações em que eu falar para vocês, o empregado tem direito a fazer o levantamento dos depósitos do FGTS mais a multa do FGTS. É a multa, via de regra, aquela multa de 40% sobre os depósitos do FGTS. Lembrando que essa multa não pode ser paga diretamente ao empregado, né, por dinheiro, por cheque. Não, a multa precisa ser depositada na conta vinculada do FGTS daquele empregado, ok? E temos também aquela indenização por rescisão antecipada do contrato de trabalho por prazo determinado, que está lá no artigo 479, que a gente também já estudou, que naqueles contratos por prazo determinado, caso a empresa decida rescindir esse contrato de forma antecipada, ela precisa pagar, né, essa indenização equivalente à metade dos salários do período que faltava para completar o tempo daquele contrato, o tempo que foi pré-estabelecido quando se firmou o contrato por prazo determinado, ok? Então, em linhas gerais, as verbas rescisórias que nós vamos tratar nos tipos de extinção do contrato de emprego serão saldo de salário, aviso prévio, férias, né? Pode ser integrais ou proporcionais. Lembrando que a Constituição garante o terço de férias, ou seja, além da remuneração de férias, o empregado tem direito ao acréscimo de mais um terço. Então, quando o empregado ele faz jus às férias integrais ou proporcionais, a gente ainda tem que acrescentar o terço constitucional de férias, ok? Então, saldo de salário, aviso prévio, férias integrais ou proporcionais, terço de férias, 13º proporcional, FGTS, indenização do FGTS e a indenização por rescisão antecipada do contrato de trabalho por prazo
determinado, tá bem? Então, são essas as verbas rescisórias que a gente vai começar a falar dentro desse assunto de extinção do contrato de emprego. Até o próximo vídeo.